Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro dia de prosa. Meu nome é Stephanie Lopes, eu estou cursando o sexto período da manhã do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifap. Para quem está chegando agora e não sabe o que é um dia de prosa, ele é um projeto de conversas onde iremos falar um tiquinho de cada coisa da arquitetura e do urbanismo. Sempre desse jeitinho aqui. Uma pessoa aqui conversando, uma pessoa lendo os comentários de vocês, as perguntas, e um ou dois convidados. Quem vai estar lendo hoje as perguntas vai ser a Camille, então qualquer pergunta ela vai passar para a gente. Eu sou uma das representantes do MEAL e hoje a gente vai estar conversando com a Vanessa Costa. Ela é arquiteta e urbanista, recém-formada da Unifap e ela atualmente está trabalhando no escritório de arquitetura e urbanismo, Casa Arquitetos, e Vanessa foi uma das cabeças do MEAL. Graças a ela, a gente tem o bicicletário ali no estacionamento da Unifap. Vanessa bateu o pé, dizendo que queria porque queria um bicicletário, e ela conseguiu. E também, junto comigo e com a Alisson, e com o Felipe, e com outras pessoas, a gente sentou e botou para frente esse projeto do MEAL. E é com muito prazer que eu chamo essa minha amiga querida, Vanessa. Ai, que chique, minha gente. Boa noite. Bom, bicicletário foi nosso, né? Uma conquista nossa. Eu só enviei algumas cartinhas. Bom, é isso. Me formei recentemente, mas já estou trabalhando no escritório aqui em Petrolina. Estou em Petrolina, sou cearense, nativa de Juazeiro do Norte, nascida, criada e outras coisas mais. Mas vim para Petrolina desde 2008, voltei para fazer faculdade e voltei de novo a Petrolina, agora trabalhando. Eu lembro que tu ficava nesse vai e volta, Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. Todo final de semana. Era exaustivo. E quando tu Todo... chegou no final da faculdade, que tu ia só uma vez por semana, né, pra faculdade, era uma ou duas vezes, aí ficava Era. mais tempo pra tu. Aí Eu ficava. lembro do sufoco. Cheguei Nossa. tarde na faculdade, mas eu lembro, peguei um pouquinho do sufoco. Então, amiga, como tá a vida pós-faculdade, pós-formada? Como tá sendo essa nova experiência na tua vida? Bom, nossa, quando eu terminei o curso, de toda aquela pressão de TCC, enfim, e outras coisas, e quando eu terminei a minha apresentação do TCC, que foi aquele alívio imediato e aquele voltei a respirar. Aí Inclusive, que depois TCC, viu? passei uma semana sem Delícia. querer fazer absolutamente nada, e de fato foi o que eu fiz, nada. Mas depois começou a cair a ficha, e agora, né? Uhum. E agora, o que é que a gente faz? E agora, para onde é que a gente segue, né? Não tem mais os professores orientando ou dando alguma dica de uma coisa ou outra, é você e você. Aí eu tive uma crisezinha assim existencial depois. Fiquei em casa, obviamente que a gente está num período bem complicado, mas fiquei em casa rodando sem saber para onde ir ou o que fazer. Eu já estava estagiando no Casa Arquitetos, mas eu me afastei por conta do TCC. Aí, semana passada, ela me chamou para voltar, mas já como arquiteta. Aí eu entendi isso como um sinal, então era para eu estar lá. E aceitei, obviamente. E estou lá. Muito trabalho, porque as pessoas começaram a dar conta que elas não estavam tão confortáveis em casa. Então, tem muito projeto de reforma. Antes, a gente fazia muito projeto do zero. E agora a gente está pegando muito projeto de reforma. As pessoas estão refazendo a casa.
Sim, foi uma coisa até que a gente discutiu muito no semestre passado, foi isso das pessoas começarem a valorizar a casa, o planejar depois da pandemia, Sim. porque começou a haver conforto térmico, conforto de iluminação, acústico, então tem males que vêm para o bem, podemos dizer assim. Sim, e as pessoas começaram a dar conta, pelo menos muitos dos clientes, que eles falam muito que eu não estava vivendo a minha casa, eu não estava morando na minha casa, eu estava apenas de passagem. Então, era só trabalho, então passava o dia fora e ia para casa só dormir, apenas. Aí não aproveitava absolutamente nada da casa. E com o distanciamento social, aí eles começaram a perceber que a casa não era muito de morar, Uhum. era algo de passagem, alguma coisa assim do tipo. Então a gente está reformando muita coisa. Quarto, escritório, principalmente. O pessoal, hall de entrada, o pessoal está fazendo muito. E também estão colocando bastante banheiro, lavabo, Sim. do lado do hall, para se higienizar antes de entrar em casa. É bem interessante, Uhum. está mudando a configuração pelo menos dos projetos quando eu pegava antes e os projetos que estão saindo agora. Está bem diferente. Não, de fato, depois dessa pandemia, alguns projetos de interiores vão mudar Bastante, completamente ou parcialmente, bastante. justamente por conta disso. Amiga, pergunta sobre a faculdade. Qual é a tua visão, assim, de quando tu entrou na faculdade para a tua visão de agora, formada? Como... Ah, todo semestre minha visão mudava, né? A gente vai evoluindo por semestre. É interessante isso. Eu sentia isso, que eu ia evoluindo por semestre. Eu entrei na faculdade com um olhar em relação à arquitetura, um olhar bem limitado, obviamente, né? Estava começando. Mas com o passar do tempo enfim, com o avanço das disciplinas e com as aulas, então a gente vai ampliando a visão em relação à arquitetura. Então, para falar a verdade, a minha visão era assim, quando eu entrei na faculdade, eu achava que a arquitetura era algo para todo mundo. Eu não tinha essa percepção de que a arquitetura era algo restrito para algumas pessoas. Eu, Uhum. eu não conseguia ver essa restrição. Então, quando eu, enfim, conversando com alguns arquitetos, e eu comecei a perceber que a arquitetura, pelo menos na voz dos arquitetos que eu havia conversado na época, não era para todo mundo. E isso me deixou excessivamente triste. E eu pensei até em desistir do curso, no terceiro semestre. Acho que é o semestre que todo mundo se contesta e vai continuar na arquitetura ou não. Eu fiquei muito. Porque como é que você limita a arquitetura se ela está em todo lugar? Sim. Né? Então, eu não consegui entender isso. Então, com o passar do tempo e com a entrada de novos professores com uma visão completamente diferente, me fez ver o outro lado da arquitetura, outras possibilidades de se ver a arquitetura. Aí eu fui me animando mais. Aí eu fui vendo também que a arquitetura ela pode ir para diversas possibilidades, né? Você escolhe o caminho que quer seguir. Sim. Então, eu escolhi ser feliz na faculdade, não me preocupar com várias coisas, apesar de ter, sim, tido várias lágrimas, obviamente, que ninguém é de ferro, e ainda mais eu, manteiga derretida, Normal. normal. Mas aí eu escolhi ser feliz, então eu comecei a buscar a arquitetura fora das paredes da faculdade também. Então, Uhum.
eu sempre gostei muito de conversar, de falar, e eu gosto muito de pessoas, qualquer tipo de pessoas. Então, como enxergar a arquitetura nas pessoas e não só nos objetos em si? Porque, no fim das contas, você parar para olhar, somos nós que fazemos a arquitetura, não é? O prédio sozinho não é nada se a gente não vivenciar, se a gente não levar nossas memórias, se a gente não fazer daquele espaço um ambiente importante. Sim, Então, conheci muitas pessoas que influenciaram bastante na minha formação de acadêmica e pessoal, Vanessa, né? E foi muito bom. Isso aconteceu a partir do sexto semestre, então já era mais a metade do curso. Então, a partir do sexto semestre, minha visão em relação à arquitetura mudou completamente. E eu comecei a voltar a ter aquele olhar quando eu entrei, que sim, a arquitetura é para todo mundo. Não, uhum. ela não precisa ser limitada. Aí foi isso, assim. Quando algumas coisas que eu me arrependo de não ter feito, são poucas, porque eu acho que eu fiz tudo nessa faculdade. Eu fiz absolutamente tudo e o que não tinha, se não tinha que fazer ainda, acho que eu inventei alguma coisa para fazer. Eu acho que tu foi muito além da faculdade. Nossa, Tu quebrou aquele pensamento de ficar só na faculdade, prédio, sala de aula, e foi para a sim, rua. E eu acho isso incrível, porque é uma vivência que todo estudante de arquitetura tem que ter. tem que ter. Tem que ter essa experiência, porque a gente está lidando com pessoas diariamente quando a gente se formar. Sim. E com Qualquer vários área. tipos de pessoas, com vários tipos de pessoas. E as pessoas não não se repete. Talvez seja uma frase, não sei se é certo ou errado dizer. Ninguém é igual, todo Uhum. mundo tem um pensamento diferente, sabe? Assim, é muito bom ouvir as pessoas e isso influencia até hoje no meu jeito de ver, de desenhar, de projetar. E Então, eu, acaba que a gente leva muita coisa para a nossa vida, tanto pessoal sim, quanto profissional, dessas sim, vivências. sim, com certeza. O que eu achei mais interessante nessas minhas caminhadas na rua foram as pessoas mais simples, principalmente ali do João Cabral, foi onde eu cresci. Então, eu aprendi muito com os mestres lá do bairro, e muita coisa que eles me disseram, eu carrego para mim até hoje. Tem uma frase de mestre Nena que uma vez eu estava bem perdida em relação a algumas decisões que eu tinha que ter, faculdade e outras coisas. E mestre Nena só disse assim, minha filha, e eu, mestre Nena, eu não sei como eu vou falar, eu não tenho, é, eu ainda não sou profissional, eu não sei falar, não sei como chegar. Aí ele disse, vai com o coração e pronto. Sim, Fala com o coração e pronto, não precisa mais que isso, não. Vai que dá certo, seja sincera com você e desde que você fale a, algo que você acredite, que seja verdadeiro, sempre dá certo, ele disse. E eu carrego isso para mim, essa fala dele, até hoje, no escritório, quando eu estou no escritório, que tem alguma coisa, algum clima tenso, eu lembro dessa frase de Mestre Nenas, vai no coração que dá certo, e sempre dá certo. acho que a arquitetura é muito isso. Tanto a gente planeja muito, como a gente vai por instinto. Sim, com certeza.
Com Sim, certeza. voltando para os teus pequenos arrependimentos durante a faculdade. Ah, tá. Uma coisa que eu andei pesquisando muito recente e que eu olhei assim, poxa, velho, eu devia ter feito na faculdade, e eu me arrependo muito, são os concursos para estudante, que tem muitos Sim, nas redes, está lançando sempre o tempo todo. Enfim, tem vários prêmios e várias oportunidades para estudante. Eu assisti recentemente uma palestra de um rapaz que ele faz concurso desde a faculdade e ele estava justamente falando isso, e estimulando os alunos também a participar de concurso, desde o mais simples, como a DECA tem, todo ano eles fazem um concurso para um banheiro público, todos os anos e é para estudante, porque você acaba evoluindo projetualmente, sabe? De tanto fazer. sim. E a gente é muito. A gente precisa disso, fazer, fazer, refazer e fazer de novo, e sempre, porque a gente só evolui assim, fazendo. Porque não adianta de nada você ficar só com a ideia na cabeça. Às vezes eu tô assim, no sofá da sala, caramba, se eu fizesse algo assim, 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 eu acho que ficaria legal. Só que o eu acho, para a realidade, é uma coisa muito distante. Então, quando eu comecei a ter a ideia e comecei a jogar no papel e comecei a jogar nos programas, aí eu comecei a observar o que dava certo realmente e o que não dava certo, se ficava legal. Então, nem sempre aquela ideia que está no plano não dá certo. Outra coisa que eu me arrependo muito é em relação à representação gráfica, que os professores tanto pegam no pé. E, meu Deus, como eu me arrependo de não ter feito um curso, enfim, me esforçado mais, ter feito curso de Photoshop, Illustrator, enfim, esses programas que tem de representação da vida. Porque, minha gente, assim, era até idiotice da minha parte. Eu achava que era bobagem, eu achava que era exagero, que era desnecessário, porque eu olhava algumas plantas de alguns arquitetos e não via essas representações todas e tal. Mas as plantas que eu via são plantas executivas, e as plantas executivas são extremamente técnicas. Então, elas não têm muito aquele romantismo. Mas o que é a minha experiência agora no escritório, os clientes estão cada vez mais exigentes. Então, eles querem imagens, eles querem ver a casa deles, é, enfim, na rua lá, porque eles têm acesso ao Pinterest, então eles veem outros projetos, eles veem como as pessoas estão apresentando. Então, eles estão cada vez mais exigentes, eles vêm eles já chegam no escritório com como quer ver o projeto deles, sabe? E as Porque representações cada incríveis. vez mais com várias opções de informação, eles podem jogar no Google, podem jogar no Pinterest, como a gente estava E eles conversando jogam. cedo. Então, as informações que eles têm são bem Olha, mais distribuídas. aconteceu uma coisa essa semana, antes de ontem, lá no escritório. Uma cliente foi contratar. Ela imprimiu um caderno. Minha gente, eu acho que não tinha menos de 500 páginas. A gente ficou, assim, assombrada. E ela fez uma reunião com a gente de 3 horas, ela mostrando cada ambiente, como ela queria. Ela fez colagens. E eu, gente, nem na faculdade eu fiz isso. Perfeito. E ela não é nada da área, sabe? Ela é médica. Então, ela fez colagens, colou post-its, ela imprimiu imagens de como. Ela fez uma representação assim, ela tinha ganhado um concurso perfeito. Foi muito bom. Então, as pessoas, a gente, não vou dizer a gente, né? Então, eu subestimei muito
essa questão da representação, sabe? Eu achava que era bobagem, e não é, né? E tanto que eu comprei vários pacotes de cursos e fiz logo após que eu terminei a faculdade. Eu fiz alguns cursos e estou usando no escritório, nas representações. Então, Pois se é. eu puder dar uma dica para vocês que estão começando, se ou estão no meio do caminho, ou estão no final fazendo TCC, pelo amor de Deus, vão atrás de representação gráfica, porque pesa muito. Eu achava que era exagero os professores, mas não é. Pesa muito, a gente usa muito no escritório, muito. E eu sofri muito quando eu estava no estágio aqui no escritório, porque eles pegavam, eu enviava o projeto e voltava. Voltei com o projeto umas 5 vezes, porque a representação não estava no padrão, sabe? Mas Uhum. aprendi. Sofrido, mas aprendi. Minha hora de interromper aqui um pouquinho. Vou primeiro falar os não perguntas, mas mensagens em si. Depois eu vou para as perguntas, que é mais desse tópico. A professora Giovana reescreveu: nossa linguagem é gráfica. Representação gráfica ruim é como se a gente falasse errado. Quem olha não entende. Ótimo tópico, Vanessa. E aí ela também comentou, Eliabe chorando de emoção nesse momento. Com certeza. A coordenadora já me falou muito lindo e emocionante. E aí vamos para as perguntinhas. Liverne perguntou: Van, olhando hoje para o primeiro projeto que você fez, qual conselho você daria para o seu projetista daquele tempo? Vixe. Assim, eu tenho orgulho do que eu fiz, meu primeiro projeto. Eu ainda tenho salvo. Eu acho que é um dos únicos projetos que eu tenho salvo. Eu olho a casa que eu fiz, uma casa de primeiro andar, padrão luxo, assim, né? Na minha cabeça. Mas eu tenho orgulho daquele projeto, porque foi o primeiro contato que eu tive real, sabe, com o projeto. Eu tenho orgulho dele porque ele consegue me mostrar o quanto eu evoluí até hoje, sabe? Então eu guardo e olho ele até hoje, de vez em quando. Eu olho para aquela casa. Nossa, tem coisas que eu botei no projeto que eu achava assim, nossa, tô arrasando, inovando. Já era feito nos anos 60, eu nunca no Brasil que sabia. Mas a gente subestima demais, é bobagem de aluno no começo. Mas Mas eu pá, também, eu guardei os meus primeiros projetos e, tipo, eu tô na metade do curso. Então, a evolução que eu tive do meu primeiro projeto para o de agora é, tipo, eu que tô, assim, nem tô chegando perto do final, mas, tipo, já vejo uma evolução muito grande. Que, tipo, como tu falou, coisas que a gente botou no projeto que a gente achava inovador, o máximo, quando a gente ia ver, quando a gente vai ver hoje em dia, as pessoas fazem isso há anos. E se você tivesse um conselho que tu hoje daria para essa Vanessa de vários não, né? Pouquinhos anos atrás, um conselho que tu daria, que também vai servir para quem está começando agora, está entrando agora. ai, conselho. Faça tudo o que for possível dentro da faculdade, porque passa muito rápido. É clichê dizer isso, é uma frase que todo mundo repete, mas passa muito rápido. Faça tudo o que for possível, participe de tudo o que for possível, e mais um pouco. E ainda vai ser pouco, vou dizer, porque eu queria ter participado mais. E se meus professores estão aí, sabe que eu participei de tudo e mais um pouco. E ainda fui para outras faculdades participar das outras coisas, mas eu acho que foi pouco. Eu me diverti muito. Eu vivenciei bem a faculdade, em todos os horários, em todos os sentidos, eu vivenciei bem. Então, se for possível, participe de tudo.
você não vai se arrepender. Faz parte, sabe, da evolução. Isso que vocês já acabaram de perguntar, que a Liverner perguntou sobre a casa, faz parte de você olhar para trás e ver o quanto você evoluiu e o quanto você participou e as memórias que isso traz. Nossa, vou já chorar, estou sentindo falta de muita coisa, do tempo que a gente ia para a rua, do tempo que eu ia de bicicleta para a faculdade. Nossa, ai. Não chora, amiga. Agora que ainda tem muita pergunta pela frente. E é porque foi recente, imagina se tivesse passado mais tempo. O professor Eliabe deixou o recadinho dele aqui também. Representação acaba sendo o item mais importante para conquistar e fazer todos entenderem o que você quer no seu projeto. 3D, vista, detalhes, eu sempre cobrei. Gente, vocês acreditam que um projeto ontem não foi aprovado por causa disso? Porque a imagem parece sim, porque a gente teve uma mudança de projetista. Então, ele é novato. Aí muda. Mesmo sendo a mesma atividade, o jeito de você desenhar é seu, sabe? Todo mundo, lá no escritório, a gente percebe, sabe? Pelo traço, pelo jeito, pelas cores que a gente usa, que cada um tem essa liberdade em relação às cores das leis e tal. Aí, não foi aprovado um projeto ontem por conta disso. Um Photoshop mal feito. Acredita? Eu fiquei chocada com essa informação. Eu não quis acreditar. E o rapaz, não é possível. Ele mostrando as imagens, a casa está muito bonita, mas realmente ela ficou. O Photoshop não ajudou, ficou escura. Então a cliente achava que não ia ter iluminação. E não foi aprovado. Aí voltou o projeto para ser refeito. Refeito assim, né? Colocar as luzes no negócio. Pois é. Engraçado, né? Que, tipo, um pequeno detalhe parece já manda de volta o projeto. A galera é exigente. Né? Hoje em dia, imagem vale tudo. Então, quando os professores começam a pegar no nosso pé em relação a isso, é porque eles realmente sabem que lá fora a gente vai ser cobrado e muito. Eu andava era com chicote, se eu fosse. Tô brincando, não dei essa ideia, não. O professor André falou. Não esqueça também que representação não é só domínio de software. Representação, como Vanessa mesmo falou que a médica fez, é saber se expressar. Exatamente. E aí a Larissa Dantas disse, massa ver como tudo isso foi vivido por você de modo tão verdadeiro. Assisti teu TCC e senti a mesma coisa. E aí Liverne comentou, falando em TCC, chorei no teu TCC, foi lindo demais. O pessoal do escritório também chorou essa semana que eu apresentei para eu no TCC de Vanessa, eu chorei horrores, porque foi o último. Foi um dos últimos que eu assisti. Eu estava em Fortaleza, inclusive me tranquei para ninguém me perturbar, porque eu sabia que o projeto ia me emocionar. E ela falando sobre era um museu, não era, amiga? É uma casa de cultura. É uma casa de cultura, ela falando, e tipo, falando das pessoas que ela entrevistou, de como as pessoas reagiram àquele local, e o modo como Vanessa expressou isso. Olha, eu tô arrepiada, tô nisso. Entendi. Sem condições. Foi isso incrível. Conta também, viu? É como o André falou agora, nem só representação, mas o modo que você apresenta também conta bastante. O modo que você envolve a pessoa na coisa conta bastante. No TCC, quando eu estava entrevistando as pessoas, assim, eu coloquei lá tudo que foi gravado, tá no TCC. Mas o que não foi gravado tá na minha memória. E, minha gente, é impagável. Eu ganhei tanta coisa que eles vinham
depois agradecer com doce, e vinha Eu depois... lembro que tu comentou isso dos doces, que te deram muitas coisas. Tu comentou isso na apresentação. Muito, eu ganhei muita coisa, ganhei abraços, ganhei lágrimas, que as pessoas ficaram emocionadas. Teve gente que não. Como pode uma pessoa tão jovem, porque eu sou jovem, uma pessoa tão jovem tá falando de Pedro Bandeira, sabe? E aí, enfim, as pessoas ficaram muito gratas. Foi muito especial. Foi muito bom. Foi muito Até bom. porque começa a valorizar a cultura da cidade, que é algo que acaba sendo esquecido, deixado de lado. E Sim. acho que isso da gente, os novos arquitetos, focarem um pouco nisso, darem um pouco de atenção, acho que é muito importante nesse quesito. Sim, com certeza. Com certeza. Buscar essas. É interessante os projetos do zero, mas você fazer projeto é desafiador. De tirar um projeto de algo existente meu Deus, perrengue que aparece, que se você não souber desenrolar, nossa, pesado. Não, e essa questão de focar um pouco na cultura e tal, eu peguei, quando eu transferi para a FAP, e comecei Uhum. a ter contato contigo e comecei a ver isso teu, que eu comecei a levar para mim, comecei a gostar, a procurar mais. Então, obrigada, amiga, por essa experiência, por esse exemplo. É muito bom. Fico feliz ao ver disso. Que eu influenciei alguém. É muito bom. É gratificante, porque você começa. Eu tenho uma coisa em mim, que eu só consigo mexer em algo se eu realmente conhecer, se eu realmente entrar lá. Até hoje eu faço isso. Eu tô com um projeto aí no Ceará, mas eu ainda não me aquietei. Aliás, eu não me aquietei enquanto eu não fui no terreno, porque eu precisava ver de perto, eu precisava ouvir as pessoas de perto para saber. Não tem como você. Até tem, mas eu acho que sei, é diferente. Pelo menos eu penso assim, que quando você começa a conviver, você começa a pegar pequenos detalhes, pequenos. São os detalhes que fazem a diferença, como André disse no meu TCC, quando a gente estava corrigindo. Ele disse, Van, tá vendo isso aqui? Uma coisa que eu nunca tinha observado, que é no guarda-corpo do... Caramba, como é o nome do Sesc Pompeia? É um detalhezinho que eu nunca tinha visto. E eu já vi esse projeto trocentas vezes. Mas é um detalhezinho que tem no guarda-corpo, no final, ele não cola na parede. Ele tem tipo, um rasgo, e nesse rasgo tem uma escultura, tipo uma escultura, que ele é um cacto. Ele representa o cacto. Eu nunca tinha percebido isso. Aí ele disse, Van, tá vendo que são os detalhes que fazem a diferença da coisa? E Sim. realmente, são as coisinhas pequenas, a gente acha que é bobagem, mas são as partes pequenas da coisa que torna elas assim, gigantescas e diferentes, sabe? É incrível isso. Gostei. Ai, saudades, André. Bem, vamos lá então. Outras perguntas. Alisson perguntou: Van, qual conselho você daria para alguém que está incerto com a escolha do curso? Nossa, se você tá incerto, rapaz, difícil essa pergunta, porque eu sempre fui direto no negócio e eu sempre quis enfrentar a coisa. O que eu posso falar do curso? É apaixonante, dá um trabalho. Se você não quiser fazer trabalho, se você não quiser ter dor de cabeça, se você não quiser chorar, se você não quiser, enfim, sofrer, tá? Não vá para o curso. Porque tem tudo isso, porém, o lado oposto é muito mais gratificante, que são as risadas que saem junto com os colegas, são as vivências
da, das atividades do curso, a... Eu acho que nada do que é, assim, do que vale a pena vem fácil. De jeito nenhum. Eu sou suspeita Então, de falar que nossa, como eu gosto de fazer o que eu faço. Meu Deus, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. E aí Eu me já. sinto muito feliz com tu não precisa eu ser, sabe? Tipo, uhum. eu sou muito feliz com a atividade que eu tô exercendo, sabe? Com o passinho que eu tô dando. E aí, já meio que entrando nisso, aí já é uma pergunta minha. Quando começou a faculdade, qual área tu achava que ia gostar? E aí, tipo, quanto isso mudou? Hoje, que área que tu se identifica mais? Como foi essa mudança, esse pensamento, início e fim? Minha gente, no meu tempo, não tinha faculdade de arquitetura em Juazeiro do Norte. Eu sempre quis fazer arquitetura. Eu conto algumas pessoas sabem dessa história. Que uma vez estava passando um ambulante lá no João Cabral, é, vendendo uns livros e tinha no meio desses livros tinha um livro de profissões e manhã comprou para a gente e botou e disse assim: vê aí o que é que vocês vão ser quando crescer. Daí eu olhei, tinha trocentos cursos. Nossa, de tudo você imaginar. Todos, quase todos os cursos, eu acredito. Aí eu olhei assim, primeiro eu estava vendo que não tinha matemática. Aí eu fui passando, enfim. Quando eu vi arquitetura, e eu sempre gostei muito de desenhar, eu gostava muito de desenhar, e gosto. Aí, quando eu olhei a arquitetura e que quando eu vi lá que tinha relação com desenho, enfim, projetar casas e etc, e etc, eu me identifiquei ali. Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Faz um tempinho. Inclusive, faz um tempinho, tão tempinho, que na época a duração do curso, lá escrito nesse livro, que inclusive ainda está na casa da minha mãe, esse livro, eram de 4 anos. Então, tem um tempinho. É, e foi ali que eu. Só que eu guardava muito para mim, porque, como a gente tinha os primos e tudo, aí eles ficavam aquele negócio de tirando onda, e não dá para você, não sei o quê. Então, eu guardei para mim. Só que não Sempre tinha. E com o passar do tempo dos meus estudos, da escola, então, não tinha arquitetura. Aí, em Juazeiro, a gente ou ia ser médico, ou ia ser advogado, ou ia ser professor enfim, história, biologia, esses cursos que tinha. Veio chegar a engenharia civil quando eu estava terminando o ensino médio. E engenharia civil, meu Deus, não, não é, não. Então, enfim, tive a minha primeira filha, meu esposo passou no concurso Petrolina, a gente veio, já estava com Clara e Eduarda, minhas duas primeiras filhas, e fui adiando o curso, assim, o sonho, né? Aí comecei a fazer cursinho e tal. Aí me acendeu de novo a possibilidade de fazer o curso, só que também não tinha aqui em Petrolina. E também não tinha em Juazeiro do Norte. Então, a mais próximo da gente aqui, a capital mais próxima da gente aqui, é Aracaju, e só tinha nas capitais na época. Então, eu primeiro olhei assim, vi a distância, né? Meninas, Ricardo, enfim, família, aquela coisa já. Eu olhei a distância disso. Aí eu, não dá. Então, eu passei no Instituto Federal para Química. Cursei ainda metade do curso. Minha gente, eu chorava mais do que. Eu acho que tudo que eu chorei no curso de arquitetura não foi metade do que eu chorei nesse período que eu fiz Química no Instituto Federal. Meu Deus, nossa, loucura. Aí eu olhei para Ricardo e disse: meu filho, meu ramo é outro, sem condições. Aí ele disse: se você aguentar, se você enfrentar, super apoio. Aí eu, bora nessa. Minha gente,
eu decidi assim, tipo, no meio do ano 2013, no fim do ano 2013, eu estava fazendo vestibular em Aracaju. E passei, entrei em arquitetura. Foi incrível. Foi. Nossa, me descobriu. Caramba, as pessoas surtadas, loucas, igual me amavam. Comecei a me identificar com as pessoas. E a gente tinha os mesmos gostos, gostava das mesmas coisas, observava as mesmas coisas. Então, eu comecei a me identificar e eu adorava. Só que eu engravidei da minha terceira filha no curso. E foi quando veio o curso para abriu na FAP e na FJN. Então, não tinha outro caminho senão transferir. Mas não era minha vontade de transferir, porque eu não queria voltar de jeito nenhum para Juazeiro do Norte. Eu tinha tido umas experiências negativas na cidade, enfim. E eu não queria, eu estava com repulsa. Mas não tinha outro jeito. Se eu quisesse continuar meu sonho, eu tinha que enfrentar isso. E eu estava só fugindo. Uhum. Então, eu voltei em 2015, voltei para Juazeiro do Norte, me matriculei no fim do ano na FAP. E ainda estava com aquela coisa de, nossa, não queria estar aqui, não queria estar aqui, ainda resisti. Então, resisti muito. Nossa, foi o pior semestre acho que do curso inteiro. Foi o segundo semestre que eu cursei na FAP. Eu sei como é, porque eu passei a mesma coisa. Nossa, é difícil, é difícil. Aí eu olhei assim, rapaz, se eu vou me formar aqui, se é para eu ficar aqui, se tudo conspirou para eu estar aqui, então bora nessa. Então eu comecei deixa eu olhar o que é que eu gosto em Juazeiro do Norte. Aí eu comecei a lembrar, eu comecei a ler os livros da história de Juazeiro do Norte. Aí eu comecei a entender a cidade, como é que é a formação e tudo. Comecei a me apaixonar por patrimônio histórico. A gente fundou um grupo de pesquisa na faculdade. Acho que foi o primeiro grupo de pesquisa da faculdade. Se a Évila estiver aí, a Évila participou. Muita gente participou. Nossa, muita gente participou desse grupo de pesquisa. Foi muito bom. E foi assim, eu fui me apaixonando por tudo, fui me apaixonando, me redescobrindo Juazeiro do Norte, que foi a cidade que eu cresci, que eu fui criada e tudo, e sou apaixonada e suspeita até hoje. E tinha que ser do jeito que aconteceu. Foi muito bom. Hoje eu vejo a cidade completamente diferente do que eu via antes. Sim. Bem, continuando que temos várias perguntinhas aqui. Que ótimo, estou me sentindo super importante. Importantíssimo, Ana. O primeiro, Évila, só comentou aqui, o primeiro foi de climático de Vladimir. É verdade, foi o climático, verdade. E aí vamos para a pergunta de José Francinaldo. Vanessa, qual a maior dificuldade que tu teve na faculdade e como tu conseguiu superar? Nossa, a maior dificuldade que eu tive na faculdade, minha gente, porque assim, o meu perfil de aluna não é muito comum, porque eu sou mãe de 3 filhas. Então, a minha maior dificuldade em relação à faculdade era conseguir conciliar tudo e minha família. É algo extremamente difícil, porque você tem que fazer escolhas o tempo todo. E eu detesto escolher algumas coisas, principalmente quando envolve minha família. Então, a parte complicada da faculdade, para mim, foi essa, de conseguir, porque às vezes, nem todo mundo sabe, porque eu também não gostava de ficar levando o tempo todo o que acontecia dentro da minha casa para a faculdade, que eu achava que para mim a faculdade era a minha válvula de escape, assim, um pouquinho, sabe? Um momento de descanso. Uhum. Então, às vezes, as meninas estavam com febre em casa, aí eu ficava na sala e a cabeça em casa. Então, saber separar isso era bem complicado. E teve dias
muito difíceis, principalmente alguns questionamentos que vinham da família mesmo, sabe? Por que você está fazendo isso? Não precisa, que seu esposo ganha é suficiente, não sei o quê. Só que não está relacionado ao financeiro, sabe? Está mais relacionado a mim, sabe? De eu querer ser alguma coisa para alguém. Nem que seja para fazer um banheiro, mas eu fazer algo para alguém, sabe? É mais essa relação do que financeiro, sabe? Então, eu enfrentei muita coisa fora da faculdade. A faculdade em si, enfim, teve suas dificuldades, mas foi bem menos tranquilo. Assim, eu me colocava uma barreira. Então, muita gente estimulou para eu desistir disso tudo. Muita gente. E as pessoas que me estimularam para desistir, porque, principalmente quando as meninas adoeciam, e não foram poucas vezes, diziam que era loucura, que não tinha necessidade, e que eu tinha que cuidar da minha família, e que não sei o quê, parará, parará. Então, essas pessoas, várias delas, quando eu terminei o curso, me enviaram textos lindos. Eu não esperava, assim, de dizer assim, Vanessa, eu achava que você não ia conseguir, porque é muito difícil. Que eu também sou mãe, e eu não enfrentaria o que você enfrentou, de jeito nenhum. Eu não faria metade do que você fez. E, minha gente, eu acho que ainda fiz foi pouco. Foi pouco o que eu fiz. Mas é isso. Eu acho que quando você recebe essas mensagens das pessoas que duvidavam de você, você se sente realizada, porque você tem na sua mente, assim, eu consegui, eu provei que eu conseguia. Acho que é mais questão de realização. Eu não sei se eu me senti realizada nisso, sabe? Tipo, eu olhei assim, quando eu olhei a mensagem, eu tá vendo que é possível, vá atrás também, sabe? É mais ou menos isso. Eu queria que o que eu fiz incentivasse outras pessoas. Outras pessoas, sabe? É E isso. vamos de elogios à dona Vanessa. Vartan colocou. Vanessa na faculdade nem parecia que era mãe. KKKK. Verdade. Eu continuo não parecendo. Muito nova para ser mãe. Mas não é feliz ainda. Né? Raíssa colocou. Van, você é incrível. Teacher Valéria Nascimento colocou. Vanessa é uma das pessoas que inspiram a superar qualquer dificuldade. E a professora Giovana colocou, conciliar a maternidade com qualquer atividade é difícil, mas antes de sermos mães, somos pessoas, que podem ser mães profissionais e um monte de coisas. Com certeza. E nós mães somos várias coisas. Sim. E aí, já vamos emendar na próxima pergunta, que é do professor André. Vanessa, qual a importância da construção das articulações, de saber se expressar durante todo o curso e pós-formada? Nossa. Saber. Essa foi difícil, André. Nossa. Mas é bom sempre ter bons argumentos. E também eu olho para mim assim, não sei se eu tinha bons argumentos dentro da faculdade, mas eu falava bastante. Eu gostava de defender várias coisas. E vejo que hoje isso é muito importante. Eu vejo hoje como vantagem, principalmente quando eu estou lá dentro do escritório, quando a gente tem que, enfim, envolver todo o cliente naquela coisa do projeto que é deles, né? Que é uma coisa para eles. Então, saber argumentar, saber fazer as pessoas se envolver, entender, porque não é. Eu vi essa frase em algum lugar, não é só um render bonito, é tudo que envolve, são os detalhes
nem todo mundo tem a visão que a gente tem, porque a gente tem uma visão treinada, né? Mas, e eu achava que todo mundo ia olhar igual eu olho as coisas, mas não é assim, a gente tem que saber direcionar o olhar das pessoas, como ele fez comigo. Direcionou meu olhar para um pequeno detalhe. Então, saber direcionar para as pessoas conseguir entender, enxergar, não é uma atividade fácil, mas eu sugiro que comecem a praticar argumentos. E é muito. É saber falar, saber o que dizer na hora certa, sabe? É muito, é muito interessante, é muito importante saber falar, saber entender o que você quer apresentar, sabe? Não é chegar lá e dizer, olha, aqui é um quarto, sabe? Olha, aqui é uma sala, olha, aqui fica o sofá. Não é, ó, o sofá está aqui por esse motivo, por causa da ventilação, por causa da iluminação, então eu posicionei nesse lugar. A escada está alocada neste espaço, por isso, por isso, por isso. Eu estou usando esse material devido ao clima da região. Nossa, o meu vizinho chegou, tá buzinando, chamando a esposa, vocês estão ouvindo? Todo dia. Aí, enfim, é saber, nos argumentos, levar o olhar da pessoa, sabe? Isso é muito poderoso. E eu ainda, eu acho perigoso em determinados pontos, porque muitas vezes a gente pode direcionar o olhar das pessoas para o que a gente quer que elas vejam. E às vezes nem sempre isso é bom, sabe? É bom sempre ter verdade na fala, nos argumentos. E aí, já aproveita, André te mandou uma mensagem. Vanessa, te parabenizo sempre pela proatividade, pelo engajamento social e pelo amor pelo fazer com pensamento sistêmico. Te amo. Eu amo muito, André. Nossa, sou suspeita. Ave Maria. Quando esse homem chegou na faculdade, eu olhei, gente, sabe, é na convivência que você vai começar a observar os pequenos detalhes. E quem é novato, que tiver aí, cole nesse professor, ele é incrível. E aí, próxima pergunta é da Évila Ribeiro. Maravilhoso. Vanessa, acompanhando tudo daqui, coraçãozinho. Conta aí, qual foi o projeto mais desafiador da sua faculdade e por quê? Nossa, o mais desafiador foi... Nossa, teve tantos. O primeiro, para mim, foi muito difícil, que foi o PA3, porque eu tinha que ter a visão do zero para alguma coisa e em pouco tempo. Então, para mim, foi muito difícil esse projeto. E o projeto de paisagismo 2, se eu não me engano, com o professor Edson. Para mim foi muito difícil, porque como eu não sou uma pessoa de ficar muito tempo parada, e foi uma atividade que exigia muito que você parasse, observasse e sentasse para fazer. E também porque tinha que ser feito à mão, e não era algo que eu vinha praticando. Então, para mim foi muito difícil, eu percebi que eu não sei muito desenhar à mão. Comecei a perceber isso. Então, para mim, esse projeto me fez sofrer. De verdade, me fez sofrer. Muito, muito. Foi quase o último. Né? Giovana comentou, o mais desafiador não foi de teorias e técnicas retrospectiva e uma carinha sorrindo. Só teve que medir uma casa toda. Não, esse foi até interessante, que teoria e técnicas retrospectivas. A gente fez um retrofit de uma casa lá no Crato.
Foi bom, foi difícil no começo, mas foi um trabalho muito bom. Foi gostoso de fazer. O que mais? Bom, por enquanto, acabou-se as perguntas. Mas Ah, Giovana comentou que ficou lindo esse projeto, gente. ficou legal mesmo. Ficou ótimo. Nem a gente acreditou no resultado depois. Enfim. Amiga, eu tenho uma pergunta para tu, porque eu acho que é do interesse da maioria dos estudantes. Quais os pensamentos que passaram e que passam na tua mente quando tu, enfim, terminou o curso? Ai, Tipo, minha gente, não tem quando você estica muito um elástico, muito, 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 e de repente ele solta, é mais ou menos essa a sensação. Eu usei esse exemplo assim, não sei se, enfim. Mas é que eu sentia muita pressão, e eu queria me livrar disso, era uma coisa, nossa, insuportável, mas quando soltou, que eu me vi, e agora? O que é que eu vou fazer? E agora? Não tem. Eu fiquei, olha, quando eu terminei, eu disse, nossa, eu tô de férias. Aí, Ricardo, meu esposo, Vanessa, essas férias é eterna, né? Porque tu não volta mais pra faculdade. Aí foi quando caiu a ficha. Eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer? Tal. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu tenho contas para pagar. Meu Deus. Aí eu comecei a tentar. Aí foi quando eu comecei a procurar concursos. Aí foi quando eu descobri vários concursos para estudante. Caramba, como eu me arrependo. Eu devia ter feito. Até porque vários alunos que fazem concurso conseguem trabalho assim rapidinho, até porque eles ficam. Tem uma divulgação relativamente alta. Então eu fiquei assim. Primeiro eu comecei a rodar em casa, sem saber o que fazer, então eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu tenho que me organizar. Então, eu comecei a procurar curso, comecei a fazer curso, mas aí eu comecei a ficar deixando esse sentimento me dominar, sabe? De agora eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Aí eu cheguei no ponto que não, eu não preciso fazer nada agora. Eu preciso me acalmar, eu preciso me organizar, que não adianta de nada você atropelar. Então, eu preciso ficar calma, vai dar tudo certo. Quando acho que isso é normal, né? O surto do início do curso, e quando você começa, você não sabe o que é que vem pela frente, o meio do curso, que quando você tá naquela, meu Deus, eu tô chegando perto do TCC, tô perto de me formar, o que é que eu vou fazer da minha vida? E o surto quando se forma, que é quando a realidade cai. Exato. Então, eu sempre tive muito boa relação com várias pessoas, e no escritório que eu trabalhava também, porque, enfim, a gente sempre manteve um clima bem agradável e, enfim, fui fazendo o trabalho direitinho, né? Isso vale muito, aprender a deixar as portas sempre abertas, nunca fechar as portas, porque a gente não sabe para que porta a gente vai bater, sabe? Não dá para Eu adivinhar. A gente conversando, tu falou que durante a faculdade tu se via muito como urbanista, atuando como urbanista, e que hoje em dia está no escritório de arquitetura. Porque na faculdade a gente vai muito para a rua e tem muito essa experiência urbanística, então a gente vai se encantando e vai. Como eu não tinha a experiência que eu tive nesse escritório, eu não tinha essa visão. Então, quando eu entrei no escritório, no fim do ano passado, é possível ter não precisa ser aquele escritório da arquitetura mecanizado, sabe? Que Uhum. a gente pode ter, é possível ter um escritório de arquitetura diferente, assim, com o que você acredita, sabe? É muito difícil.
É muito difícil, porque as pessoas estão treinadas e habituadas ao que está no Pinterest, né? Então, Sim. é muito difícil você introduzir algo novo, mas a gente vai colocando aos pouquinhos, disfarçadamente, mas vai dando certo, até que chegar uma hora que vai dar certo. Então, quando eu comecei a ter essa experiência dentro do escritório, comecei a ver o funcionamento, comecei a ver enfim, a relação com... É um trabalho, minha gente, é um trabalho maçante fazer projetos arquitetônicos, chegar até o executivo, todas as etapas, do anteprojeto, para apresentação, para aprovação, alteração, para chegar no executivo, para ir para a obra, é maçante. Mas se você está num ambiente que é um espetáculo, assim, torna a coisa mais agradável, sabe? E isso me encantou. O trabalho é maçante, é cansativo, é exaustivo. Tem hora que olho assim, parece que eu estou carregando um mundo nas costas. Mas os meus colegas de trabalho, minha gente, é como se eu estivesse dentro da faculdade de novo, sabe? Os meninos são incríveis, assim, a gente dá risada, a gente... Toda sexta-feira tem bolo, todo dia a gente compra um doce, enfim, tem essa... Tem as nossas horas de lazer dentro do escritório, tem a hora de descanso, tem a hora de contar as piadas, tem a hora de, sabe, tem uma coisa assim, tem a hora da música não, a música rola o dia inteiro, tem uma playlist bacana, rola de tudo que você imaginar, tudo do brega Reginaldo Rossi, a funk, enfim, rock, rola de tudo, porque a galera lá gosta de tudo. Então, me fez ver o outro lado esse outro lado dentro do escritório. E comecei a perceber que o que a gente vê da faculdade e o que os professores exigem a gente dentro da faculdade ainda é pouco. A gente acha que é muito, que não sei o quê, fica aquele, que fulano é louco, para que isso, não sei o quê, que exagero. Para que fazer 2 cortes? É um absurdo, minha gente. Eu faço tanto corte, eu tenho um ódio, sabe? Essa experiência me fez querer ter o meu escritório, o meu canto, um dia. Eu estou dando alguns pequenos passos, porém, eu não sou completamente independente ainda, vamos dizer assim. Mas me fez ter esse desejo de ter um dia um escritório com um olhar mais, principalmente para a arquitetura nordestina, como a galera do Lins faz, como o Eliabe faz, o André faz, sabe? Eu acho que é muito que eu acredito, esse segmento, sabe? Então, é isso. E aí temos um comentário de... Fala, amiga. Não, vai. Não, só o comentário de Évila, dizendo que a grande diferença da faculdade para a vida é que agora não vale mais nota, vale dinheiro. Minha gente! E é muito dinheiro. Meu Deus! Nossa, a gente... Nossa, teve enfim, aconteceu aos ontem, acho, no escritório, de um erro numa bancada de Silestone. Um erro de 50 centímetros. Eu comecei a me tremer. Eu disse, não fui eu. É muito dinheiro envolvido. Meu Deus do céu, é muito dinheiro envolvido. Ai, não fui eu, graças a Deus. Não fui eu. Porém, foi outra coisa que a gente tem que saber fazer, é se sair dessas situações, sabe? Se contornar dessas situações. Então, no fim, deu tudo certo. A gente sentou, pegou o projeto, olhou, viu o que dava para resolver e conseguimos. A galera desenrolou bem. E aí tem uma pergunta, talvez a última, não sei,
que é da Islane. E ela pergunta o quanto de produção de artigos acadêmicos pesou na sua formação. Oxe, nossa, assim, boa essa pergunta. Até a gente tinha conversado ontem, né, Stephanie? Sim. Depende para qual caminho você quer seguir. Se você... É muito importante publicar artigos. Deixo logo isso aqui registrado. É muito importante publicar artigos. A pesquisa faz a gente evoluir. Tudo faz a gente evoluir. Tudo. Desde que se movimente, faz a gente evoluir. Então, depende de qual segmento você quer ir. Então, se você tem interesse de, enfim, seguir, fazer mestrado, doutorado, enfim, essas outras, conta muito. Eu só tenho, acho que 2 publicações na faculdade, que foram das semanas que acontece na FAP. Eu tenho 2 publicações. Foi com a professora Ângela que eu publiquei. Foi. Eu tenho só. Isso foi só na FAP, não saiu disso. Até porque eu não tenho, agora, hoje, eu não tenho pretensão de ir para um mestrado, não tenho pretensão de seguir por esse caminho hoje, né? Amanhã eu posso mudar de ideia, mas hoje eu não tenho essa pretensão. Então, e por muito tempo dentro da faculdade eu não tinha muito essa pretensão de seguir fazendo, dando continuidade, sabe? No fundo, eu queria o meu escritório, no fundo, eu sempre quis. Como esse escritório iria chegar, eu não sabia como, mas eu sabia que ele ia chegar em algum momento. Agora, se você quer seguir para essa área de escritório, enfim, o caminho é um pouco difícil, porém é gratificante quando os resultados saem. Então, é isso, vai depender do caminho que você quer seguir, sabe? Falando nisso de escritório, a gente conversando ontem, tu falou que um dos pequenos arrependimentos que tu tinha era de não ter estagiado antes do obrigatório. Sim, Justamente por conta das experiências. exato. Durante o curso, eu botei na minha cabeça assim, não vou só estagiar quando for estágio obrigatório. Eu ainda estagiei antes em outro escritório, com a professora Tamires, mas foi pouco tempo. E depois eu disse, não, vou só estagiar quando for o estágio obrigatório. E os estágios que eu peguei, como foi curto o tempo, estágio 1 é pouquinho tempo, fiquei só 5 semanas, e o outro eu fui para a prefeitura, então se distanciou um pouco dessa ideia do escritório, sabe? Uhum. Aí, no fim do ano, que eu abriu a vaga para cá, para o Casa, e eu me inscrevi, enfim, fui selecionada, aí que eu senti a necessidade de ter feito antes várias coisas, sabe? O projeto executivo que os professores pedem na faculdade, minha gente, valorize e coloque mais. Se ele pediu o mundo, coloque o universo, que ainda vai ser pouco, sabe? Foi isso que eu senti quando eu peguei um executivo dentro do escritório. Eu comecei a olhar assim, meu Deus, o que é isso, sabe? Tanta da informação que tem, não é metade do que a gente coloca nas pranchas da faculdade. Meu Deus, quando eu lembro das pranchas da faculdade, nunca que eu não quero mostrar nunca o pessoal do escritório. É pouco, minha gente. E foi nesse momento, né, nessa experiência, no fim do ano passado, que eu senti que eu deveria ter ido atrás, sabe? Quem sempre estagiou lá na minha sala foi a Tayane. Ela sempre estava dentro de algum escritório, sempre fazia alguma coisa. Não é à toa que ela tinha a melhor representação, né, da turma. Mas
foi isso, eu me arrependi de não ter estagiado, mas os caminhos que eu segui e que eu estava escolhendo seguir na época não ia me permitir que eu Uhum. me ocupasse um tempo, né? Porque você tem que se dedicar. Sim. Mesmo a gente, enfim, dependendo do escritório, mesmo a gente não estando lá no espaço físico, sempre tem alguma coisa para fazer, e sempre que a gente está desocupado, sempre está fazendo alguma coisa. Então, é isso. É algo até importante ressaltar essa questão do estágio. Eu conversando com uma amiga minha do curso, a Carol, eu perguntando como é o estágio dela e tal, ela falando que assim que chegou, ela não sabia de nada, praticamente, e que os arquitetos e os outros estagiários começaram a ajudar ela, e o desenvolvimento dela na faculdade aumentou 1000 vezes. Sim, Questão oxe, de idade, e filha, as ideias fluindo. Então, muito, muito, muito. Oxe, você se eu se tivesse feito. de fazer o projeto com gosto. É uma Aham, coisa bem interessante, porque é como os professores vivem falando. O que a gente aprende, o que a gente leva, não tem que ser só da faculdade. A gente precisa buscar a mais sim, com para certeza. começar a formar o nosso caráter como profissional e nossa personalidade também, porque eu sinto que dentro da faculdade oscila muito. Um Sim, semestre a gente está com um pensamento, no outro a gente já está muito mais evoluído e assim vai. Então, acho que é uma coisa muito importante para a gente, para os estudantes de arquitetura. com certeza, com certeza. É E, bem. amiga, quais Ah, são os teus objetivos a partir de agora? meus objetivos a partir de agora, primeiro de todos, eu quero a vacina. Esse é meu foco agora, porque eu tô louca para ir para a rua. Eu voltei a trabalhar agora, mas a gente, enfim, os meninos que iam de ônibus não estão mais indo de ônibus. A, a arquiteta, lá, a dona do escritório, né, ela está levando e trazendo em casa, então a gente está, o contato é só entre nós, e higienizando o tempo todo. Então, ai, nossa, é estressante. Além do trabalho, a gente tem que ficar com essa, Com enfim, cuidado redobrado. com cuidado redobrado. Então, os meus próximos objetivos é trabalhar muito, seguir, enfim, não vou parar, já estou procurando especializações para fazer, encontrei algumas interessantes, de gestão, enfim, várias coisas, estou procurando. E trabalhar, fazer arquitetura e viver minha família muito, e ir para a rua muito, e voltar a pedalar muito, e depois vamos seguir, vai me acompanhando aí nos stories do Instagram, que Uma frase que tu falava muito na faculdade, que eu lembro direto. Tipo, a gente falando, Vanessa, tu sumiu, aí tu, minha gente, eu tenho 3 filhas para alimentar. Eu não tenho tempo para nada. É algo que não sai da minha mente de jeito nenhum. Quando tu fala das tuas filhas, eu só lembro disso, que era naquela correria de faculdade, assim, no finalzinho que eu peguei, né? Faculdade, estágio, aí família, aí aquela transição de Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. eu olho assim, eu não sei se eu faria. Não, faria de novo, sim. Faria. Porém, já passou, ok, estou em outra etapa. Não precisa. Vanessa, as perguntas não acabam por aqui. Primeiro, Giovana te mandou uma mensagem. Ela falou: queridos, preciso ir aqui. Vocês sabem que eu sou fã desse diretório, não sei se já pode chamar assim. Mas abraço a todos, abraço Vanessa, segunda é nós e ótimo volta às aulas a todos e todas. Eita, vamos voltar às aulas? Que Já. legal. E aí, a Islane perguntou se tem alguma dica de onde encontrar os concursos para estudantes, para quem está começando agora.
Rapaz, eu vi tem eu não vou lembrar o nome deles, mas eu posso enviar para a Alisson colocar no MEAL Sim. depois, que eles divulgam todos os dias quando abrem os concursos, todos os dias, do mais simplificado ao mais complicado. E eles aconselham, e eu também aconselho fazer todos possíveis, né? Porque serve como evolução, sabe? Aquilo. Enquanto, se você não tiver no estágio, vai fazendo o concurso, pensando o projeto, perturba o juiz de um professor, pede para eles dar uma olhada e tal. Eu tenho certeza que vai ter professor. Com certeza. Se você tiver interesse, eles não negam, não. Pois é. E aí, Livernit falou, Vanessa tem uma qualidade muito linda, que é ajudar os amigos. Me tirou do prego, me dando levantamento. Ah, foi mesmo. Foi verdade. Ixi, eu já distribuí tanta coisa para tanta gente. Tem isso, não. Compartilhe tudo. Só não compartilhe de casa, o resto. Não, brincadeira. E aí, a coordenadora Jamile escreveu: Parabéns, Vanessa. Linda trajetória. A arquitetura tem um papel social importantíssimo e seus relatos demonstram isso. Subverter a ordem excludente e elitizada é pensar em uma arquitetura para todos, mas sensitiva, como as vivências que você compartilhou aqui conosco. Obrigada. Ah, que legal. Bem-vinda, Jamile. Fiquei sabendo da coordenação nova. Nossa. Ai, se eu tivesse aí. Meu Deus. A gente ia montar um grupo. Me amar, sério. Ia ser legal. Absoluta. E aí... Jamile é fofa, gente. E Jamile resolvendo meus BO já desde cedo. Sempre, né? Nova coordenadora. E aí, a Évila colocou também. Seja participando de tudo da faculdade ou fazendo estágio. O importante é não ficar parado. Parabéns, Vanessa. Desejo todo o sucesso do mundo. É isso. Eu mando sim o nome do pessoal que compartilha concurso. Sim, manda divulga. Coloca no MEAL. É muito interessante, é muito bom. Tem uns que são bem simples, você só envia, não precisa chegar ao executivo, é só a ideia da coisa, sabe? E tem uns que são mais complexos, que exigem bastante, mas vale muito a pena. Me arrependo. Deveria ter feito. Acho que vou fazer, já, como arquiteto. Faça. E estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio de Um Dedo de Prosa. Eu queria agradecer, amiga, pela oportunidade. Foi ótimo. Não só aqui hoje, mas também pela bagagem que eu tô levando de você quando a gente sentava para conversar. Eu lembro da nossa primeira reunião do MEAL, que foi lá no quinto andar, à noite, eu ainda lembro. Verdade. A gente abriu um caderninho e fomos escrevendo todas as ideias, discutindo. E essa sua paixão pela arquitetura, ela me inspira de uma forma que é, tipo, sem conseguir explicar em palavras de tão importante que isso está sendo para a minha vida e para a minha formação. Eu estava até conversando com a Alisson no dia do teu TCC, dizendo, amigo, por favor, pede o TCC dela para a gente estudar, para a gente discutir sobre, para a gente fazer um artigo em cima, a gente discutir tudo, porque ficou muito perfeito. Sério, amiga, o teu legado pela faculdade vai ficar no coração da gente. Eu vou começar a chorar. No coração da gente, não tem nem explicação do quão agradecida eu sou, pessoalmente mesmo, por tudo por todos os conselhos, por todas as conversas, por todos os incentivos. Ontem mesmo a gente estava conversando e tu, calma, amiga, vai dar certo, vai ser de boa, não se preocupa. E, tipo, tu é a calma que a gente tem, sabe? E só por dentro. Esse furacão Vanessa, tu consegue estar calma. No meio de tanta gente e inspiração para a gente também, que
uma coisa que eu vou levar para o resto da vida e é um contato que eu quero levar também para o resto da vida, essa amizade, que é linda. Que nem se preocupe, que tal hora eu no seu WhatsApp, amiga. Então, tô com tal problema. Pode perturbar. Quem quiser, qualquer coisa, pode perturbar. Tem uns comentários aqui que deixaram também, que eu vou ler. Por último, agora, André botou: parabéns pela organização estudantil. O que precisar, contem comigo. Não esqueça dos encontros de arquitetura. Sim, esses encontros são muito importantes. Não só questão pessoal, mas também acadêmica, porque a gente aprende muito e a gente troca a vivência. Essa troca que a gente está tendo aqui é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Sim. Que é muito importante. Sim. Toda troca deixa alguma coisa e leva alguma coisa. Exatamente. Elane Silva, tem uma arquitetura concurso que é com Júlio Rocha. A parte boa são as questões e revisão. Não chora, Van. É meu fraco. Nossa musa de inspiração apoia a alegria. Ai, meu Deus. Que legal, meu Deus. Não sei, não. Vou ficar aqui, não, brincadeira. A Joane botou: obrigada pelo encontro, adorei. Boa noite a todos. A coordenadora Jamile botou: parabéns, Meal, pela iniciativa. Foi uma linda acolhedora prosa. Vanessa foi a cabeça disso. Não. Nós que colocou para frente, junto com a Alisson, junto comigo, junto com o Felipe. Então, essa conquista é nossa. É nossa. É nossa. Muito legal. E agora eu vou falar um pouco sobre o próximo episódio, que vai ser próxima sexta-feira. Para o próximo episódio de Um Dedo de Prosa, vai rolar um concurso que a gente está organizando. E o ganhador vai receber um livro disponibilizado pela arquiteta e urbanista professora Giovana Freire. E o nome do livro é O Processo e Projeto em Arquitetura, da Teoria à Tecnologia. O concurso ele vai ser como? Vai ser para criar um desenho, uma colagem ou tirar uma foto que expresse seus sentimentos sobre a vida acadêmica e suas expectativas pós-formação. Poste nos stories e marque o Instagram do MEAL. E os integrantes do MEAL, a gente vai decidir o vencedor e o resultado será divulgado na próxima live do dia 21, na próxima sexta-feira. E as fotos, elas devem ser postadas até às 19 horas, às 7 horas da noite da quarta-feira, dia 19. Massa. Quem é a próxima? É isso que eu vou falar agora. Eu quero convidar vocês, todo mundo, para o próximo episódio de Um Dedo de Prosa. Ele vai ser na próxima sexta, dia 21. Porém, o horário vai ser diferente. Ele vai acontecer à tarde, às 4 horas da tarde, com o tema A Cidade que se tem na cidade que se queremos. Com o Cleiton Neto, do Núcleo Ceará, do BR Cidades. Então, quem está aqui está convidado, chama os amigos, chama todo mundo para vir, para assistir, porque vai ser muito interessante. E vai ser lindo, como foi esse de hoje. Com certeza, com certeza. E só deixando claro aqui, os professores não podem concorrer, mas se quiser participar, fica à vontade. Mas concorrer eu acho injusto. Que exclusão. Thaís botou: parabéns ao MEAL por essa iniciativa linda. Vocês são maravilhosos. Perfeita. E é isso, gente. Vamos chegando ao final. Parabéns, Vanessa. Parabéns, Vanessa. Boa sorte nessa nova etapa da sua vida, amiga. E o que precisar, conte com a gente para tudo. Você ainda está no numeral. Eu não saio do grupo. Nem essa sair.
para estar de olho no que a gente está fazendo. Minha gente, último recado, para não dizer que eu não deixei de falar por último. Mas o que vocês precisarem, qualquer coisa que vocês quiserem, se vocês, enfim, quiser saber como é que a gente funciona no escritório, ou se quiser ver, enfim, algum projeto, eu posso mostrar para vocês. Se vocês quiserem também ter, enfim, qualquer coisa, estou super disponível, estou aberta. Pega meu telefone dos meninos. Eu não esqueci seu livro, André, tô vendo. Eu não esqueci. Tá guardado aqui em casa. Vou levar quando for na minha formatura, eu entrego. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer coisa mesmo, podem entrar em contato. Mesmo que eu nunca tenha lhe visto, pode. Vanessa, meu nome é José, quero tal coisa. Eu respondo. Qualquer pessoa. Para o que O precisar. Instagram dela tá na postagem do MEAL. E também, Uhum. quem quiser o número, é só falar com a gente, que a gente disponibiliza, tranquilo, sem problemas. Pode passar. Eu autorizo. Porém, eu E bloqueio. Não, brincadeira. Brincadeira. Pronto, é isso. é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, meu povo, pela presença, por todos que estão aqui. E vamos para o próximo. Foi lindo, foi lindo. Eu não sabia disso, quero deixar claro. Os meninos organizaram e, de repente, Vanessa, bora participar. Eu digo, gente, bora. Na hora. Vocês arrasaram. Muito, muito, muito. Continua assim. E é isso, gente. Chegamos ao fim.